Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem está chegando agora, os meus contatos permanecem os mesmos. Caso vocês precisem, entrem em contato comigo para tirar dúvidas, enfim, podem entrar em contato comigo, tá bom? Hoje nós vamos iniciar o tema 5 da nossa disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. O tema 5, nós vamos falar do processo criativo. Então é uma aula interessante, dinâmica, e uma aula onde que nós vamos abordar alguns assuntos do processo da criatividade. E eu gosto muito de começar e iniciar as aulas falando um pouquinho do conceito, da definição do tema que nós vamos abordar. Eu entendo que assim fica muito mais fácil da gente começar a entender do que nós estamos falando, do que nós vamos tratar. Então, eu gosto muito de começar conceituando o nosso tema. E o nosso tema, ele trata do processo criativo. Nós vamos ver que o processo criativo, ele se inicia a partir da infância do indivíduo. É quando as crianças têm as suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas. Então, uma criança quando ela é criativa, quando ela tem as iniciativas ali da criatividade e ela recebe elogio dos seus pais, recebe um incentivo dos seus pais, dos seus professores, das pessoas que estão à sua volta, essa criança ela vai ficar cada vez mais aguçada para que ela possa crescer no seu processo de criatividade. E é interessante que, da mesma forma que quando a criança ela é elogiada, ela tem os incentivos para que ela seja criativa, acontece ao contrário também. Porque essa pessoa, essa criança, se ela é repreendida quando ela é criativa, se essa criança, de certa forma, quando ela vai pintar, desenhar, fazer alguma atividade lúdica que seja, e essa criança acaba sendo reprimida pelas pessoas que estão à sua volta, o processo criativo desta criança, ela começa a ficar reprimido. O processo criativo dessa criança começa a não ser desenvolvido. E aí a gente vê algumas coisas a respeito do processo criativo, e Niven, ele resume o processo criativo como sendo o produto de interesse genuíno pelo problema, de uma mente atenta e inspirada e da crença de que a criatividade será pessoalmente apreciada pelos seus superiores. Aqui nós vemos nesta frase que nestas frases aí, né? Nós vemos aí nesse trechinho que o autor e a gente consegue identificar três situações com esta fala aí do autor. A primeira é que o processo criativo ele é produto de interesse genuíno pelo problema. Então, uma pessoa que começa a desenvolver o processo criativo, ela começa a demonstrar primeiro o interesse pelo problema. Então, surgiu um problema, a pessoa ela demonstra um interesse por aquele problema. O interesse, de certa forma, de resolver aquele determinado tipo de problema. A pessoa ela começa a entrar ali no problema para que ele seja resolvido, ou seja, ela começou a demonstrar interesse pelo problema. O segundo ponto que a gente vê desta fala do autor é que a pessoa que está envolvida com o processo criativo, ela começa de uma mente atenta e inspiradora. Então, a mente desta pessoa, ela é atenta, ela é inspiradora, ela começa a criar imaginações para que ela possa resolver esse tipo de problema. Então, ela tem uma mente criativa e inspiradora. E o terceiro ponto é que a criatividade ela será pessoalmente apreciada pelos seus superiores. Então, uma pessoa
que começa o seu processo criativo, que demonstra interesse pelo problema, que tem uma mente inspiradora, começa a criar imaginações para que seja resolvido o problema, o autor diz no sentido de que a pessoa que faz isso, e quando ela faz esse tipo de situação, ela começa a ter a criatividade pensando no direcionamento para os seus superiores. Então, ela é criativa, principalmente no trabalho. Ela é criativa e ela começa a fazer diversas situações porque ela sabe que vai ser apreciado pelos seus superiores. Então, ela sabe que ela terá a apreciação dos seus superiores quando ela ser criativa e se demonstrar criativa, e aí nós estamos falando aí no meio empresarial, tá? Uma situação da questão do processo criativo, a gente pode ver que o processo criativo, ele traz a inspiração, a motivação. Então, o processo criativo, basicamente, ele é subjetivo. Ele depende muito de fatores internos e externos. Então, para que a pessoa seja criativa, ou você pode pensar aí, poxa, mas para mim ser criativo depende muito de como eu acordei, se eu acordei bem, se eu não acordei bem, como que está o meu humor naquele dia. Depende muito da reunião que eu tive na empresa, se foi uma reunião boa, se foi uma reunião ruim. Eu consigo ser criativo, eu consigo ter o meu lado do processo criativo mais aguçado quando eu escuto alguma música, quando eu faço alguma atividade física. Então, o processo criativo, ele acaba sendo subjetivo, porque ele depende de fatores internos e externos. E pode variar de cada pessoa, de pessoa para pessoa, né? E aí o que a gente pode ver também, que o processo criativo, existem 4 pontos principais para ele. Então, existem 4 pontos principais no processo criativo. Nós vamos ver que o primeiro ponto é a percepção do problema, onde envolver, sentir a situação está relacionado a isso. O segundo ponto principal do processo criativo é a teorização do problema. Então, a conversão das sensações obtidas em modelos teóricos mentais. O terceiro ponto é considerar a solução, chegar a alguma ideia criativa como solução ao problema. E o quarto ponto, que é principal no processo criativo, é produzir a solução, converter a ideia mental na prática. E aí a gente pode, para que a gente possa entender tudo isso, eu gostaria de usar um exemplo para esses 4 pontos do processo criativo, tá? Só para que a gente possa entender esses 4 pontos principais aí. Então vamos lá. Vamos supor que vamos separar aí uma assistente financeira. E aí, essa assistente financeira, ela é responsável pela emissão, pela conferência, por administrar ali as notas fiscais da empresa. Isto é um exemplo, tá? Ela faz a conferência, ela está ligada às notas fiscais ali da empresa. E talvez você conhece pessoas da área financeira que trabalham tudo por meio de sistemas, enfim. Mas aqui eu só quero trazer um exemplo para que a gente entenda esses 4 pontos aí do processo da criatividade. E aí essa pessoa, essa assistente financeira, né, ela fica responsável pela questão das notas fiscais e surge um problema aí. Ela consegue detectar que as notas fiscais, de certa forma, a nota fiscal física ali que ela tem, está faltando alguma coisa, está faltando algumas notas. E aí ela começa a ter a percepção do problema que está faltando algumas notas fiscais para que ela possa fechar o seu relatório final. Então notem que o primeiro ponto que a gente vê como principal do processo criativo é a percepção do problema. Então, esta funcionária, ela teve a percepção de que havia um problema com as notas fiscais que estavam faltando. Então,
de certa forma, ela começou a se envolver e sentir a situação do problema. Então, este é o primeiro ponto. E aí, partindo para o segundo ponto, esta profissional, ela vai pela segunda etapa, que é a teorização do problema. E o que seria a teorização do problema? Essa funcionária, ela começa a expor as suas teorias. O que pode ter acontecido? Poxa, está faltando uma nota fiscal. O que pode ter acontecido? Ela começa a fazer a teorização do problema. Então, será que eu não pedi para aquele cliente a nota fiscal? Será que eu guardei em um lugar que não era para ter guardado? Ou será que a pessoa do outro departamento pegou a nota fiscal sem querer e levou para o setor dela? Então, ela começa a teorizar o problema. Essa é a segunda etapa, a teorização do problema. E aí, na terceira etapa, ela começa a considerar a solução daquele problema. Então ela começa a considerar, poxa, o que eu vou fazer? Ela começa a ter uma ideia criativa como solução do problema. Então, eu sei que está faltando a nota fiscal, eu sei o que pode ter acontecido, mas agora eu vou considerar a solução. Então, eu vou verificar, poxa, aqui quando acontece isso, nós fazemos a conferência do documento físico com o documento online e nós verificamos o que está faltando. Então, eu confiro uma a uma e eu consigo achar e identificar o problema. Ou eu posso perguntar para a fulana do outro setor se ela pegou a nota fiscal, ou eu posso verificar com o cliente se ele não entregou a nota. Ela começa a considerar a solução do que ela vai fazer. E a última etapa é produzir a solução. É converter a ideia mental na prática. Ou seja, ela vai colocar em prática a sua ideia. E aí ela vai colocar em prática. Poxa, então eu vou fazer desta forma. Eu vou conferir o documento físico com o documento online e vou verificar e vou dar a solução para o problema. Se estiver faltando, eu vou solicitar e vou solicitar para o cliente, vou ver se está na gaveta, eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer a conferência da nota. Conseguiram entender com esse pequeno exemplo que os 4 pontos principais no processo criativo é a percepção do problema, a teorização do problema, a considerar a solução e a última etapa, produzir a solução. Tá? Então eu só separei esse exemplo da assistente financeira para que seja um exemplo real de como que são os 4 pontos do processo criativo, tá bom? E guardem a assistente financeira aí na mente de vocês que nós vamos usar ela como exemplo aí daqui para frente. Continuando aqui, nós podemos entender também que o processo criativo necessita da imaginação. Porque a imaginação, ela considera como combustível primordial da criatividade. Então, você precisa ser criativo, você tem que ter imaginações, ideias novas. Então, alimentar isso em você. Você ter a ideia de imaginação para o processo criativo, tá? O processo criativo, ele pode ser expresso através de várias formas. A gente vê que pode ser expresso através das artes, da cultura, do humor. Hoje em dia nós temos vários stand-ups aí de humoristas que se tiveram a imaginação, na verdade adaptaram essa ideia de stand-up e hoje é uma maneira diferente de se fazer humor. A música, a gente tem o exemplo da música, quantas composições aí de música que se fizeram e você fala, poxa, que música linda, nossa, essa pessoa é um artista, mas essa pessoa ela teve o processo criativo, ela passou pelo processo criativo. A gente vê que o processo criativo ele pode ser expresso de várias formas, tá? E pessoas criativas têm níveis de consciência maior que as outras e por isso conseguem possuir uma sensibilidade elevada. Pessoas que são criativas, elas desapontam aí e crescem com maior facilidade na questão da solução do problema. Muito bem, pessoal.
A gente vê que hoje em dia é muito fácil você aguçar esse pensamento criativo, essa ideia criativa. É muito fácil a gente ativar o nosso processo criativo. Nós temos a internet, que dá para nós buscarmos a informação rápida, fácil, eficaz. Nós temos livros, os empregos, as empresas são muito mais dinâmicas. Nós temos jogos aí que faz com que nós possamos ativar a nossa maneira criativa. Então hoje em dia é muito fácil para a gente ativar isso. Se a gente pensar nas possibilidades de informações que a gente tem hoje com pessoas há 100 anos atrás, a gente consegue ativar isso muito fácil para a gente, né? Com informações. Então, para que a gente possa evoluir no nosso assunto, eu quero continuar falando, mas eu quero separar duas linhas de raciocínio aqui do processo criativo. Que o processo criativo, ele apresenta duas linhas aí de raciocínio. O raciocínio divergente e o raciocínio convergente. Então nós vamos entender cada um deles aí para nós evoluirmos nessa ideia do processo criativo. Muito bem, o raciocínio divergente ou pensamento divergente, nesse tipo de raciocínio, as pessoas criativas, elas utilizam de ideias que já existem e as aprimoram em ideias mais funcionais e complexas. Outro fato também do raciocínio divergente é que a pessoa, ela não se importa com a solução certa. Ela quer gerar ideias em grandes quantidades. E aí outro fato, que o objetivo do raciocínio divergente é achar o maior número possível de soluções para um problema. Muito bem, vamos entender aí melhor o que é toda essa parte teórica que eu falei. O raciocínio divergente, pessoal, basicamente, ele está ligado ao lado emocional da pessoa e basicamente é quando a pessoa ela tem um problema e ela acha inúmeras maneiras possíveis para que aquele problema seja resolvido. Ela não se importa com a solução certa. Ela começa a aguçar ali os seus pensamentos, a sua imaginação em várias situações para resolver o problema. Então o objetivo é achar o maior número possível de soluções para resolver aquele problema. Vamos voltar ao caso da assistente financeira. Ela tinha um problema com as notas fiscais e ela teve um raciocínio divergente. Ela pensou em inúmeras possibilidades. Ela pensou em fazer a conferência da nota fiscal física com a eletrônica, ela pensou em verificar na gaveta se tinha alguma nota fiscal errada ou se estava faltando ou se a nota fiscal estava lá. Ela pensou em verificar com o cliente se ele não entregou a nota fiscal. Ela pensou em verificar em outros setores se alguém pegou e levou para outro setor. Ou seja, ela teve inúmeras possibilidades para que ela resolvesse aquele problema. Isso é um raciocínio divergente, tá? É achar o maior número possível de solução para aquele problema. Ficou claro? Certo? Se vocês ficarem com dúvidas, é só me perguntar depois. Vamos evoluir aí para o raciocínio convergente e vamos verificar o que é o raciocínio convergente. Já nesse tipo de raciocínio, o indivíduo ele procura soluções criativas, porém corretas para se resolver uma questão. E também ele converge para encontrar a melhor solução possível. E aí o objetivo é encontrar uma solução única para resolver o problema. Ou seja, o raciocínio convergente, diferentemente do raciocínio divergente, o objetivo do raciocínio convergente é encontrar uma única solução para resolver aquele problema. Então, eu tenho uma ideia criativa, mas eu tenho uma única solução para resolver aquele problema. Diferente do raciocínio divergente, que procura várias possibilidades para resolver o problema. Voltamos à assistente financeira. Ela teve inúmeros pensamentos para resolver aquele problema da nota fiscal. Ela pensou com raciocínio divergente. Se ela pensasse com raciocínio convergente,
simplesmente ela ia pensar na única solução. A solução é o que todo mundo faz: confere o físico com o eletrônico e vou resolver esse problema. Objetividade, pensou de forma racional, pensou como que era feito e assim eu vou fazer e está feito. Muito bem, deu para entender os dois tipos de raciocínio? Então a gente vê que o raciocínio convergente está ligado ao lado racional e o raciocínio divergente está ligado ao lado emocional. O que é interessante nós entendermos aí. Você pensa, poxa, é muito mais fácil eu ter o raciocínio convergente. Olha o exemplo desta imagem aqui. É uma lâmpada destacada das demais, correto? Então é uma ideia destacada das demais. Então eu vou ter o raciocínio convergente. Eu vou pegar a minha ideia e vou resolver o problema e acabou. Ou talvez você pense, não, é bom a gente ter o raciocínio divergente porque eu tenho inúmeras possibilidades, inúmeras ideias para resolver determinado problema. Fato é, pessoal, que nós devemos ter equilíbrio nesses dois tipos de raciocínio. Você precisa sim ter um raciocínio divergente, que está ligado às suas emoções ali, e você ter inúmeras ideias e possibilidades, mas também você precisa ter o raciocínio convergente para que você resolva aquele problema na hora ali. Tá? O que eu acho interessante é que hoje em dia as empresas elas estão buscando pessoas que têm o tipo de raciocínio divergente. Porque as empresas querem que as pessoas não pensem ali sempre da mesma forma. Se é feito desse jeito, eu vou fazer desse jeito. É um raciocínio divergente, tem inúmeras possibilidades de ideia de fazer algo diferente para resolver o problema. Todo mundo faz assim, mas eu vou trazer ideias novas, coisas mais complexas, para que possa ser feita, possa ser solucionada aquela situação. Então, as empresas querem sim pessoas que tenham um pensamento divergente, tá? E nós devemos ter aí as duas possibilidades bem equilibradas. Tá bom, pessoal? Muito bem. Continuando aqui o nosso pensamento, nós temos também um momento da criação, né? O momento de criação, quando nós falamos do processo de criatividade. E, geralmente, quando nós vamos criar algo, ocorre quando nós estamos mais relaxados, quando nós temos um tempo maior, quando nós não temos pressão por resultados, quando nós temos as imaginações mais aguçadas. E aí você pensa e fala, poxa, mas não dá para mim criar ideias na minha empresa. Na minha empresa tudo é para ontem, no meu trabalho tudo é para resolver rápido na hora. Olha, eu quero que você entregue esse relatório aqui daqui ainda hoje. E é 4 horas da tarde de uma sexta-feira e você sai às 5. A gente sabe que é assim. E isto é uma das falhas que as empresas fazem de inibir pessoas criativas. Porque elas acabam reprimindo para que as pessoas possam criar mais. A gente sabe que tem esse problema e a maioria das pessoas, hoje em dia, tem um tipo de pensamento convergente. Ela só pega o que vai ser resolvido ali na hora. Então, eu vou pegar essa ideia de pensamento, a solução é desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Eu não vou ficar floreando, eu não vou ficar tendo outros tipos de ideia, porque o meu chefe não permite isso. Isso é um problema. Mas o momento da criação, ele acontece quando nós estamos mais relaxados, quando nós estamos com um tempo maior, certo? Então, este é o processo do momento da criação, de criação, quando nós falamos de processo criativo. E aí o cérebro, nesta hora, não está procurando uma solução ou resposta, então ele mostra um insight de algo novo, tá? Como eu falei, quando nós estamos mais relaxados, o nosso cérebro ele não está procurando uma solução ou resposta. Então aí acontece o momento de um insight de algo. E o que seria insight? O que é isso? O que é esta palavra? O insight ele está relacionado quando nós temos um estalo, quando nós temos uma clareza súbita ali,
né? Algo, quando nós temos um discernimento de algo. Poxa, eu estou pensando em um problema, em uma solução, olha aqui para a imagem que vai entrar. Aí me acontece, olha aqui para a imagem que vai entrar, me acontece um insight. Isso que é um insight. É eu ter um estalo de uma ideia nova, de uma clareza súbita. E aí, nesse momento, é a hora de nós termos essa percepção e anotar o que você pensou, o que você teve, essa clareza de algo, você anotar, porque senão depois você acaba perdendo essa ideia, né? Então, isto que é um insight. Então, é um estalo perceptual aí de algo novo, de um processo de criatividade. Tá, pessoal? Então, este é o momento da criação. Precisamos estar mais relaxados, precisamos ativar aí um insight aí de novas ideias, que é um estalo, é uma clareza súbita, tá? Então, este é o momento da criação, de criação. E aí, por último, nós temos o raciocínio de mobilidade, ou mobilidade de raciocínio. E o que é a mobilidade de raciocínio? As pessoas criativas apresentam uma mobilidade de raciocínio surpreendente porque percebem e encontram novas abordagens e perspectivas onde ideias e soluções podem ser empregadas. Outra questão, tendência de trabalhar com ideias contrárias e não relacionadas durante o processo criativo. Troca de ideia tão diferente e assuntos paralelos conseguem fazer surpreendentes análises em panoramas distintos. Pessoal, o que é a mobilidade de raciocínio? A nossa mente, nós em si somos criativos. Eu já falei em algumas aulas passadas que nós somos criativos, nós nascemos criativos. Nós, pessoas que são criativas, apresentam uma mobilidade de raciocínio surpreendente. E um exemplo que eu quero deixar aqui é, se você já leu um livro alguma vez, e aí você ficou maravilhado com aquele livro. Só que aí as pessoas em si criam um filme para este livro, né? Os cineastas pegam a ideia daquele livro e criam um filme. E o livro você amou, achou ele maravilhoso, que livro, que história e tal. E aí você fala, vou correr para o cinema porque vai ser um filme maravilhoso, porque fizeram deste livro um filme, eu tô doido para ver. E aí você vai ao cinema. E aí você se sente frustrado, por quê? Porque você fala, poxa, mas esse filme, ele não tem nada a ver com o que estava no livro. Este filme foi péssimo, o livro é muito melhor. Sabe por quê? Porque a sua mente, o seu processo criativo, foi ali habilitado quando você estava lendo o livro e você criou ideias daquele livro, você criou personagens que estavam naquele livro, as roupas, as fantasias, o cenário, as falas, você teve, a sua mente teve uma perspectiva ali, uma percepção magnífica, e você criou situações e aquele livro foi maravilhoso. E aí quando você foi no cinema, ele não foi tão maravilhoso. Por quê? Porque não foi você que criou aquele filme. Não foi você que criou aquele cenário. Foram os cineastas. E aí você consegue ter a percepção de que o seu processo criativo foi bem melhor do que o que aqueles cineastas fizeram. Não é verdade? Então eu deixo esse último exemplo para você ver que a sua mente, que você tem o processo criativo. Então seja criativo no seu trabalho, seja criativo no setor que você está, se você é um líder, se você está treinando para ser um líder, seja criativo na sua empresa, seja criativo se você está desempregado para o mercado de trabalho, porque você consegue criar coisas maravilhosas.
Tudo bem, pessoal? É isso que eu deixo para a aula de hoje e eu quero que vocês façam a atividade que está no link. A primeira questão é o que é o processo criativo, está lá no primeiro slide, muito fácil, tá? Primeiro e segundo slide eu falo um pouquinho do que é o processo criativo. Na segunda questão eu falo que existem 4 pontos principais no processo criativo. Quais são eles? O segundo slide, os primeiro ou segundo slide, eu falo desses 4 pontos principais do processo criativo. Eu quero que vocês falem aí quais são eles. A terceira questão, descreva e explique os 2 tipos de raciocínios existentes no processo criativo. Muito fácil, eu falei do raciocínio, lembra? Tem 2 tipos de raciocínio aí. Então, eu quero que vocês descrevam, então você vai descrever raciocínio tal e vai descrever o que é ele. Depois, raciocínio tal e vai descrever também o que é ele, tá bom? Quarta questão, explique sobre o momento de criação. Quando que ocorre o momento de criação? Quando eu tô como? Né? Eu falei também a respeito disso. E por último, explique sobre a mobilidade de raciocínio. Foi o último slide aí que eu expliquei. Então, está fácil a questão, as questões. Eu espero que vocês possam desenvolver o processo criativo na empresa de vocês, processo criativo na sua vida pessoal, tá? Enfim, habilite esse modo criativo aí e comece a desenvolver coisas novas. Tá bom, pessoal? A aula de hoje ela fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. E a próxima aula já será a nossa última aula dessa disciplina. Aproveitem bastante, fiquem bem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.